Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por já estar aí do outro lado, nos acompanhando. É sempre uma grande alegria, uma imensa satisfação saber que você está aí do outro lado, sempre nos acompanhando. Que Deus esteja abençoando a sua vida, onde quer que você esteja. Nós estamos estudando juntos a Bíblia aqui todos os dias. Você continua conosco até aqui, meu muito obrigado. Muitas pessoas deixam de nos assistir muitas vezes pelos assuntos que nós tratamos aqui e que muitas vezes destoam daquilo que muitos gostariam de ouvir. Tenho percebido que às vezes tratamos assuntos aqui que envolvem o que muitos ouviram e aprenderam no senso comum das igrejas, principalmente nesses movimentos neopentecostais que existem hoje. E quando nós ensinamos aqui, olhando à luz das Escrituras, coisas que destoam desses ensinamentos, muitos deixam de nos acompanhar. Mas eu fico feliz por você que continua aí conosco todos os dias, aprendendo das Escrituras, que Deus esteja abençoando a sua vida. Costumo dizer que nós não estamos aqui para pregar e falar coisas que agradam as pessoas. Eu poderia ter esse canal aqui estourando de pessoas que assistem se eu tratasse certos assuntos da forma que agrada as pessoas. Mas eu não estou aqui para fazer isso. Eu quero olhar a Bíblia, não é a luz das Escrituras, de forma fiel e responsável. E por isso, às vezes, tratamos assuntos aqui que muitos não gostam e que vão contra aquilo que aprenderam, que foram ensinados. E muitas vezes as pessoas ficam bravas. Mas isso não é assim, porque eu aprendi. Eu lamento, mas é o que as Escrituras dizem. E eu fico feliz com você que ainda continua aqui aprendendo das Escrituras comigo. Nós vamos para mais um estudo agora e eu te convido a me acompanhar. Vamos juntos. Hoje nós vamos começar um bloco aqui, encerrando o capítulo 19 de Atos. Nós vamos começar do versículo 23 ao 40. E vamos alguns dias aqui estudando esse texto, quando Paulo enfrenta uma turba de cidadãos indignados ali em Éfeso. Nós estamos falando, a cidade de Éfeso havia ganhado um mover do Senhor, muitas pessoas se convertendo, muitas pessoas queimando seus livros de magia, abandonando aquela vida de idolatria, e agora levanta algo ali, né? Enquanto Paulo se preparava para a viagem para Jerusalém, aconteceu esse grande alvoroço na cidade de Éfeso. Depois você vai ler aí com o tempo dos versículos 23 ao 40 do capítulo 19. Paulo havia dito que permaneceria em Éfeso porque uma grande porta e oportuna porta de trabalho havia aberto ali. Mas muitos se opunham a ele. 1 Coríntios 16, versículos 8 e 9, Paulo fala isso. A oportunidade e a oposição exigiam a presença de Paulo em Éfeso. Duas coisas que ele não poderia deixar ali naquele momento. A oposição em Éfeso foi muito semelhante à que aconteceu em Filipos. Ou seja, teve origens pagãs. 1 Coríntios 15, 32, talvez seja isso que Paulo está se referindo quando ele diz: lutei em Éfeso com feras. A narrativa de Lucas destaca três aspectos desse alvoroço em Éfeso: a origem, o desenvolvimento e o término. Lucas traz de forma muito detalhada todo esse transtorno que aconteceu em Éfeso. O primeiro deles, que vale a pena a gente observar aqui, quanto à sua origem. Era inevitável que a autoridade soberana de Jesus, ali em Éfeso especialmente, que é o nosso assunto, desafiasse a má influência dessa deusa Diana. Lucas nos informa isso no versículo 23, diz: porque por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. O caminho era como era conhecido os irmãos ali naquela época, naquela localidade. A razão de todo esse tumulto não era natureza doutrinária,
não era por natureza ética, mas a razão de todo esse tumulto era simplesmente por interesses econômicos, financeiros mesmo. Aquele lugar era famoso como um centro de idolatria. Centenas de pessoas iam para Éfeso para prestar os seus cultos à deusa Diana, para conhecer o templo da deusa Diana, e existiam os artesãos ali que eles ganhavam dinheiro vendendo imagens, amuletos, réplicas do templo, e viram que isso estava caindo depois que o evangelho chegou e ganhava espaço ali. Então o que estava motivando eles, e aqui aparece a figura de Demétrio como um provável presidente, né, dessa sociedade dos artífices de prata, foi isso que levou Demétrio a criar um tumulto. Paulo convencendo o povo de que Diana não era Deus, que deuses feitos por mãos humanas não eram deuses, através da palavra, Paulo convencendo e mostrando isso, com o resultado, como eu disse, a venda desses nichos de Diana, pequenos modelos de templo, imagens da deusa, estava diminuindo, o alto padrão de vida deles caindo, e isso gerou esse incômodo, esse tumulto entre Demétrio e seus companheiros. Ele era muito sutil, e é interessante observar, Demétrio, ele agiu com muita sutileza. E depois você vai perceber como que isso traz lembranças de muita coisa no nosso tempo. Ele agiu com muita sutileza para desenvolver 3 motivos de preocupações mais respeitáveis. Ele não poderia chegar já dizendo que o motivo era o dinheiro. Se ele chegasse dizendo, olha, a gente tem que fazer alguma coisa que nós estamos ganhando menos dinheiro, nós vamos ficar mais pobres, nosso nível de vida vai cair, a gente não pode deixar isso acontecer. Se fosse falar isso, ele ia poder ser classificado, não é, como um ganancioso, como uma pessoa que estava pensando no dinheiro. E o que ele fez? Ele arma alguns argumentos mascarados para poder convencer de uma forma mais sutil. E aí nós começamos a ver o perigo do seu ofício perder a fama, o perigo do templo perder o prestígio e o perigo da deusa Diana perder a sua majestade. Está no versículo 27. Você vai ver aqui, não somente há o perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade de toda aquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Percebeu o que ele coloca? Os interesses econômicos aqui foram disfarçados, não apareceu. Parecia algo de patriota, algo de zelo cultural, zelo religioso, mas no fundo o que pesava aqui era o interesse financeiro. Eu leio isso aqui, eu fico pensando como parece, em circunstâncias, o que a gente vê muito por aí. Quantas coisas hoje, intenções secundárias, intenções financeiras, intenções de domínio, de massa de manobra, são disfarçadas atrás de estamos protegendo a cultura desse povo. Estamos protegendo as nossas tradições religiosas, as nossas tradições culturais. Nós não podemos permitir que isso morra, nós não podemos permitir que isso ganhe espaço, esse movimento evangélico, esse movimento de evangelismo, isso não pode acontecer, não pode falar isso, não pode, porque vão se perdendo espaço, vão perdendo pessoas que eram antes massa de manobra, vão perdendo dinheiro que ganhavam em cima disso. A gente vê muito isso, a gente escuta muito isso. Hoje querem transformar certas coisas que são partes de idolatria, partes de feitiçaria, parte de tantas coisas mais, como algo cultural, algo tradicional, algo histórico,
porque onde o Evangelho chega, ele abre os olhos, a pessoa enxerga a verdade, sai dessa vida e começa a experimentar uma nova vida em Cristo, e muitos são mascarados por outras intenções. E isso que aconteceu aqui não é diferente do que acontece hoje em muitos lugares também, e a gente vê isso claramente acontecendo. Que Deus nos dê sabedoria e discernimento para não parar nesses argumentos, que muitas vezes são verdadeiros argumentos que partem do inferno para parar a igreja, para parar o Evangelho, mas nada pode prevalecer, nada pode sustentar contra a igreja do Deus vivo. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por me acompanhar mais uma vez. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.